Então nós paramos aí, onde nós falamos que o autor ele faz pelo menos menção de 7 glórias de Cristo. A primeira glória que a gente viu, né? Deus substituiu a Jesus como herdeiro de tudo. A segunda glória, o poder criador de Deus, está aqui, porque também fez o mundo. A terceira é o esplendor da sua glória. Hoje nós vamos falar da quarta, da quinta, da sexta e da sétima. A quarta está aqui, irmãos, a expressa imagem da sua pessoa. Então a quarta é todo o ser de Deus que se encontra em Jesus Cristo, a imagem exata e perfeita. Todo o ser de Deus, ele se encontra na imagem exata de Cristo Jesus, a imagem perfeita de Deus. O autor está exaltando essa glória de Cristo. Nós vamos ler aí Deuteronômio, por favor, alguém abre aí para mim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 e 16. Outra pessoa abre para mim no livro do Êxodo, capítulo 3, 33, do versículo 9 ao versículo 11. E outra abre no capítulo 33 de Êxodo, versículo de número 20 ao 23. Por favor. Guardai com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais, ou vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Amém? Porque a imagem perfeita de Deus está na pessoa bendita de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler Êxodo 33, do 9 a 11. Uma vez veio Moisés da tenda, descia a coluna do monte e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço de Josué, seu servitor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Êxodo 33, do 20 ao 23. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, nem viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a tenda. E acontecerá que, quando a minha glória passar, cortarei uma fenda da tenda, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu te dado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo assim, que Jesus é a expressa imagem de Deus, a imagem exata de Cristo, a imagem exata de Deus é Cristo Jesus. Por isso nós não devemos adorar imagens, não se prostrar a ídolos, não se prostrar a homens e a ninguém, porque a imagem perfeita de Deus está na pessoa bendita de Jesus. Amém? Agora nós vamos ver a quinta glória que o escritor ele diz aqui na carta aos Hebreus. Ele diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos abrir em Salmo 33, do versículo 6 ao versículo 9, Colossenses capítulo 1, versículo de número 17. A quinta glória. Pela palavra do Senhor foram feitos nos céus e todo o exército deles e o Espírito de sua glória. Ele ajunta as águas do mar e o montanha, põe os abismos entre os montes, tema toda a terra ao Senhor,
tudo pela palavra do seu poder. O autor dos Hebreus, a carta aos Hebreus, eu disse para vocês que alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é outros apóstolos. Ele disse para vocês que quem escreveu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo está ressaltando aqui a quinta glória de Cristo, dizendo que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A sexta está aqui no versículo, a continuação do versículo. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então a sexta Ele fez a purificação dos pecados. O que significa isso, irmão? O Filho, Jesus, realizou a obra da redenção em nossas vidas. Amém? Perdoou os nossos pecados, nos redimiu para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então o autor está exaltando aqui que Jesus ele faz a purificação dos nossos pecados. Amém? Então Jesus, o que ele fez? Realizou a obra da redenção. Amém? Nós estávamos mortos pelo pecado de Adão no jardim, mas o segundo Adão veio, Jesus Cristo, e fez a redenção dos pecados, e hoje nós estamos em Cristo Jesus, somos salvos e libertos para a glória de Deus. Isso daí é a sexta glória que o autor está exaltando aí, dizendo que Jesus, ele fez a purificação dos pecados. O Filho realizou a obra da redenção em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Agora a sétima, irmãos, nós encerramos aqui as 7 glórias que o autor disse. Está escrito assim, ó: assentou-se à destra de Deus nas alturas. Ele está ao lado direito do Pai. O que significa isso, pastor? Jesus fez uma obra perfeita. Olha, aí na carta aos Hebreus, o autor vai dizer, pelo menos, eu quero que vocês anotem, pelo menos 4 vezes ele vai dizer que Jesus está à direita de Deus. Pelo menos 4 vezes ele vai dizer. No capítulo 1 está escrito isso no versículo 3, que é o versículo que a gente acabou de ler. Agora vocês vão abrir no capítulo 8, versículo 1 e 2. Abre aí, por favor. Ô irmãos, o que significa isso? É Jesus está à direita de Deus. Quem pode me responder? Ó, estou aqui no altar. Eu estou aqui no altar. Qual é o meu lado direito aqui? Esse, né? O que significa isso? Jesus está à destra, está à direita de Deus. O que significa isso? Está aliançado? Pode ser. O que mais? Sabe por que ele é advogado? Os advogados ficam do lado Eu direito? sei, né? Você está estudando. De repente, quando no tribunal, Deus vai julgar e ele vai direito para defender. Isso é uma posição de honra. Deus honrou a Jesus Cristo, colocando ele ao seu lado direito, à direita de Deus, lugar de honra. O autor dessa carta vai dizer que Jesus Cristo está à direita de Deus 4 vezes. Capítulo 8, versículo 1 e 2, por favor. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, se assentou à destra do trono. Opa, se assentou aonde? À destra A destra é a direita, tá? do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Agora vocês vão abrir Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Está sentado aonde? À destra de Deus. À direita de Deus. Foi humilhado, foi morto, foi transpassado, foi ferido por Deus, como diz o autor, o apóstolo Paulo aos Filipenses, pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Assentou aonde? Glória a Deus, o lugar de honra. Então o autor está exaltando as glórias de Cristo e dizendo que Cristo Jesus está sentado à destra de Deus, está no lugar de honra para a glória de Deus. Então vamos ressaltar aqui as 7 glórias. Vamos lá, irmãos? Primeira glória, vamos lá. Herdeiro de todas as coisas. Está no versículo de número 2. Versículo de número 2 está escrito assim, na parte B: fez também o mundo, a sua glória, Criador de todas as coisas, o poder criador de Deus. Agora, a terceira glória está no versículo 3: o esplendor da glória de Deus. 4: toda o ser de Deus, toda a imagem perfeita de Deus se encontra em Cristo Jesus. 5: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. 6: ele fez a purificação dos pecados, ele fez a obra da redenção de nossa vida. 7: ele está sentado à destra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos para o versículo 4 agora. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Eu queria só fazer uma pausa aqui. Só uma pausa. Vocês conseguem agora ler versículo 1 ao versículo 3, com tudo isso que vocês têm agora de entendimento, o que vocês conseguem extrair disso aqui? Não fazer uma leitura assim, sabe, uma leitura comum, sabe assim, havendo Deus antigamente falado, muitas das vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Vamos fazer uma leitura assim, fazer uma leitura agora com entendimento. Vocês sabem agora como é que foi que Deus falou, as maneiras que Deus falou. Eu falei para vocês ontem. Como vocês conseguem agora enxergar esses 3 versículos apenas? O 1, o 2 e o 3. Apenas esses 3 versículos. A dimensão disso tudo que a gente acabou de estudar, que a gente acabou de contemplar. Vocês conseguem ler o versículo 2 e o versículo 3 e extrair desse versículo essas 7 glórias aqui que a gente aprendeu de Cristo? Agora vocês conseguem fazer isso, porque agora foi aberto o entendimento. Mas antes disso, isso passava por uma leitura normal. Nós vamos agora para o versículo de número 4. Por que o autor ele vai dizer que o Filho, Jesus, é superior aos anjos? Por que ele diz isso para os judeus? Aqui no versículo 4, ó. Feito tanto mais excelente do que os anjos, olha só, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Para você dizer para um judeu que o Filho de Jesus estava acima dos anjos, não era fácil, porque na cabeça do judeu, depois de Deus, a pessoa mais importante que tem, o ser mais importante que tem, são os anjos. Então como que você vai dizer para um judeu que o Filho Jesus é superior aos anjos? Vocês sabiam que Israel recebe a lei de Deus? Quem entrega a lei de Deus para Israel? Não, os anjos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Outra pessoa vai abrir Gálatas 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, Por ordenação de quem? dos anjos. Por
para os judeus é os anjos. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgado por meio de anjos, pela mão de anjos de amor. Viu? Então, para o judeu, depois de Deus, o mais importante para ele é os anjos. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Vamos abrir lá, vamos ler. Depois a gente vai abrir Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não façais tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, quem tem o testemunho de Jesus. Viu? Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Capítulo 22. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei meus pés por anjo, e mais mostrava para o adorar. E disse-lhe: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos quais guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Viu? Olha só, para vocês terem a noção de como o anjo era tão importante para o judeu, o apóstolo João foi se dobrar diante dele, foi se dobrar diante do anjo para adorar. O anjo disse: não faça isso, João, eu não sou digno disso, adore somente a Deus, a Jesus, não adore aos anjos. Vocês entenderam, irmãos? Então o que o autor está dizendo aqui é que, para eles dizendo isso, o Filho, Jesus, é superior aos anjos. Os anjos, por mais serviços que eles prestem para Deus, e eles são importantes, o Filho é muito mais do que os anjos. Os anjos não devem ser adorados. Quem deve ser adorado é apenas a pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, o escritor vai citar pelo menos 7 referências do Antigo Testamento, 7 referências do Antigo Testamento, para provar que o Filho é superior aos anjos. 7 referências do Antigo Testamento. A primeira citação ele é superior aos anjos e é adorado por eles. Salmo 2, versículo 7. 1 Crônicas 17, 13. Salmo 97, 7. Vocês percebem aí as citações no Antigo Testamento a respeito de que o Filho é superior aos anjos e ele é adorado pelos anjos. Agora a segunda é: o seu trono é para sempre. Portanto, o trono de Deus está acima de todos os tronos. Salmo 104, versículo 4 e Salmo 45, versículo 7. Faz com seus anjos espíritos, e os seus ministros de fogo abrasador. Nossa justiça aborrece sem piedade, por isso Deus, teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Amém. Terceiro, ele é exaltado acima dos seus companheiros, como o Salmo dela leu agora, 45:8. Ele está acima dos seus companheiros.
companheiros. Quarto, ele é exaltado acima da criação. Salmo 102, versículo 26. Eles se conhecerão, mas tu permaneces e todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. O quinto, ele é exaltado acima do tempo. Salmo 102, versículo 27 a 28. Porém, tu é o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Os filhos de teu servo continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Sexto, ele é exaltado acima dos seus inimigos. Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta pela minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estradas para os teus pés. Amém. Essa mesma referência vai servir para o sétimo, tá bom? Ele é exaltado acima dos anjos, tá bom? Salmo 110, versículo 1. Então, essas 7 citações que o autor faz para provar, olha só, ele faz 7 citações do Antigo Testamento para provar a superioridade do Filho em relação aos anjos. Versículo 5, vamos lá. Pois a qual os anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Conseguiram entender? Deus nunca chamou os anjos: tu és meu filho. Deus nunca disse que os anjos eram seu filho. Só que a Bíblia diz que os anjos foram chamados de filhos de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Jó capítulo 1, versículo 6. É que a pessoa bendita de Jesus não se trata de criatura, entendeu? Porque ele é incriável. Ele é antes de tudo, não foi o que a gente leu em Colossenses? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se tabernaculou. Amém? Gênesis 6, versículo 2. Veio os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram famosas, tomaram para si mulheres, as quem todos mais lhes agradaram. Jó capítulo 1, versículo 6. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nas regiões celestiais. Viu? Os anjos foram chamados de filhos de Deus. Vamos ver o versículo 6 agora. Entendeu? Aí aqui, ó, bacana, no versículo 5, que a parte A do versículo vai dizer assim, ó, porque a qual dos anjos disse jamais. Olha só. Tu és meu filho e hoje te gerei. Isso ele está dizendo sobre o nascimento de Jesus. A parte B do versículo, presta atenção. E eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Olha só, isso está dizendo da presença de Jesus na terra e a comunhão dele com o Pai. O relacionamento dos dois, de tanto filho quanto do Pai, os dois juntos. Versículo 6. Novamente foi introduzido o nojento inimigo e disse: e todos os anjos de Deus o adoram. O que isso quer dizer? Ele é o primeiro de tudo. É isso aí. E o resumo disso é: só uma pessoa divina que deve ser adorada. Quem é essa pessoa? Jesus, o Filho. Mais ninguém. Lucas capítulo 2, versículo 13. E, no mesmo instante, apareceu como um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Amém? Só uma pessoa divina pode ser adorada. Essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré.
Alguém pode abrir aí no Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16. Deus trouxe Jesus ao mundo como um bebê. Só que Deus vai trazer Jesus de volta, não como um bebê, mas sim cheio de poder e cheio de majestade. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram-nos os exércitos, e há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ela as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Até qual? É o 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele vai vir como primogênito. Ele não vai vir mais como bebê. Ele vai vir com poder e majestade, primogênito de toda a criação. Romanos 8, versículo de número 29. Outro abre Apocalipse 1, versículo 5. Porque o que antes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Amém? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém? Ele não vai ser o irmão mais velho. Ele é o primogênito de toda a criação. Cristo Jesus, superior aos anjos. Versículo 7, agora para nós encerrarmos, tá bom? Versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros lavaremos de fogo. Presta atenção numa coisa. Os anjos foram feitos para alguma coisa e para uma finalidade. Deus diz aqui no versículo, o autor dos Hebreus diz assim: eles são como ventos e como chamas de fogo. Olha só, duas coisas: ventos e chamas de fogo. Eles são, os anjos, invisíveis, mas são rápidos como o vento. Vocês já leram Atos dos Apóstolos e vocês já viram Atos dos Apóstolos. Coloquem, estudem Atos dos Apóstolos e tudo que vocês veem, vocês vão ver a conexão dos anjos com o Espírito Santo trabalhando em favor da igreja. Percebem isso? O irmão leu aqui que Pedro estava preso, Atos 12, e a igreja estava em oração. De repente, o que aconteceu na prisão? O anjo foi lá, colocou por terra as portas da prisão. Pedro sabe a conexão que existe dos anjos com o Espírito Santo em favor da igreja é uma coisa tremenda no livro de Atos. Leiam, irmãos, comecem a estudar o livro de Atos e comecem a reparar isso que eu estou falando para vocês. Os anjos, irmãos, são invisíveis,
mas são rápidos como o vento. Como o autor está dizendo aqui, sabe? Eles têm a sua importância. Eles são como ventos, são como labaredas de fogo. Mas o trabalho que os anjos fazem, a gente consegue observar. De repente você está andando de carro, você está seguindo essa rua reta, vem um carro daqui. Aí daqui a pouco tinha tudo para bater. Aí daqui a pouco passou de fininho. Eu não vi, você não viu. Deus enviou um anjo. Então a gente percebe que há um poder sobre eles. Quando chamam eles de ministros labaredas de fogo, há um poder. O fogo é aquilo que consome. O fogo é aquilo que aterroriza. Então o que os anjos são? São forças elementares. E são como ventos, são como fogos. Eles mesmo falam, né, que são conservas, ou seja, são ajudadores. Estão a serviço. Estão a serviço. Ministradores. Como a gente pode ver os anjos como ministradores? Vocês lembram da passagem da Pérsia, de Daniel, capítulo 12? Que a oração dele tinha sido ouvida no primeiro dia. E depois de 21, ficou aquela guerra espiritual. Os espíritos ministradores, os anjos, estavam guerreando, porque o príncipe da Pérsia também tinha muito poder. Então eles estavam com espada. A gente nunca na oração, a gente nunca pede as coisas para o anjo. A gente tem que pedir para Deus, para o anjo receber. O único caminho que leva o homem até Deus é através de Jesus. Então a gente não pede para anjo. Deus envia eles, porque eles estão a serviço de Deus, é um exército de Deus, que Deus usa em favor dos seus filhos. Eles obedecem a Deus. Eles não têm assim, coitadinho, que não é. Eles obedecem a Deus. Eu já ouvi gente pedindo para anjo fazer isso, fazer aquilo. Se chama anjo é demônio. Tá bom? A Bíblia falou, né? É diferente de você falar assim, Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos. Aí é diferente. Você não fala nome de anjo. Você não fala. Você está invocando a Jesus para ele usar o seu exército em favor seu, da igreja e assim por diante. Tá bom? Encerramos por aqui, tá bom, irmãos? Hoje. Amanhã tem mais. Versículo 7, tá? Agora tem a gente parou do capítulo 1.